E seguir o nosso giro de reportagem e agora conversamos com a Vitória Leite. Vamos saber como está a preparação do Corinthians para enfrentar o líder do Brasileirão, o Flamengo. Então a Vicky chega aqui no nosso Sport Center. Muito bom dia, Vicky. Bom dia, Marcela. Um beijo para você, para Mari, para o Bira, é claro, para o fã de esporte que nos acompanha. Uma manhã de friozinho aqui em São Paulo, bastante vento para esses lados aqui do CT Dr. Joaquim Grava, mas mais uma manhã de treino por aqui. Até porque um desafio muito importante, né? O Corinthians vai pegar o Flamengo em casa na Neoquímica Arena neste domingo pelo Campeonato Brasileiro, depois de uma derrota que incomodou muito a torcida para o esporte fora de casa. Bora falar agora de Flamengo, gente, porque o rubro-negro tem sido uma pedra no sapato do torcedor corintiano, hein? E amanhã o Timão tem desfalques importantes para receber, então, o Mengão. O clássico do povo virou o duelo dos mata-matas recentemente. Corinthians e Flamengo se encontraram 3 vezes nas últimas 4 temporadas. E em todas, deu Mengão. Seja na final da Copa do Brasil de 2022, na Libertadores do mesmo ano, ou na semi da Copa do Brasil de 2024. O confronto desse domingo, válido pelo retorno do Brasileiro, já teve uma goleada rubro-negra na ida por 4-0. Superioridade carioca que se reflete no momento dos dois clubes. Enquanto o Fla lidera o Brasileiro com 51 pontos e acabou de se classificar para a semi da Libertadores, merecemos passar. E agora estamos na semifinal da Libertadores mais uma vez. Isso, eu sou muito grato. Sou muito, sim, vivi desde que eu cheguei aqui no Flamengo, desde 2019, coisas incríveis. O Corinthians está pressionado, com direito a protesto de torcedores no CT nessa sexta-feira por causa da derrota para o Lanterna Sport domingo passado. O clube se divide entre as muitas dívidas e um 10º lugar no Brasileirão, enquanto espera as semifinais da Copa do Brasil em dezembro. O campeonato é difícil em todos os aspectos, em todos os sentidos, tanto para quem atua em casa quanto fora. Nós fizemos ultimamente aí 2, 3 resultados fora, não vejo problema. Teremos jogos difíceis, complicados sim, mas para os nossos adversários também serão. Não serão jogos simples, jogos fáceis. O retrospecto pro Timão não é nada favorável. Só 3 vitórias alvinegras nos últimos 7 anos contra o Fla. Corinthians que precisa voltar a vencer em Itaquera no Brasileiro. A última vez que conseguiu 3 pontos por aqui foi lá atrás, em maio, contra o Santos. Faz algum tempo que a gente já não ganha dentro do Brasileirão na nossa arena também, é uma coisa que nos incomoda bastante e vamos trabalhar para que, se Deus quiser, a gente consiga sair com a vitória no domingo. Memphis é dúvida e deve ser preservado com um edema na coxa. Garro e Carrilho estão fora, lesionados. A boa notícia é a volta de suspensão do atacante Gui Negão, que fez 4 gols nos últimos 6 jogos. No Fla, o lateral Ayrton Lucas é a ausência, suspenso, enquanto o Jorginho, recuperado de um problema na coxa, já entrou contra o Estudiantes e reforça a equipe. Ou seja, tudo pronto e palco preparado para mais um clássico das maiores torcidas do Brasil. Cerca de 40 mil na arena e mais de 50 milhões de fanáticos espalhados pelo país. Caldeirão vai ferver na Arena Corinthians. Cadê vocês então? Já estão aqui comigo, ó. Flávia Amêndola e Fábio também. Vou começar com você, Carioca. El Bigodon, carinhosamente falando, é claro. Flávio, olha só, você acha, bom, depois, né, da Libertadores, que foi só por Deus, coração na boca, Felipe Luiz deve poupar alguns jogadores para essa partida contra o Corinthians? O que você acha? Olha, a minha tendência é que sim, viu? Até porque o Flamengo tem uma sequência, já vem de uma sequência muito pesada e o Flamengo tem uma sequência muito importante depois desse jogo contra o Corinthians, né? Na quinta-feira que vem tem o Cruzeiro e no outro final de semana tem o Bahia lá na Fonte Nova. Então, são jogos que são considerados importantíssimos até
pelo sentimento que existe dentro do clube hoje, de que o Campeonato Brasileiro também é uma prioridade, mas a expectativa é que o Felipe Luiz preserve alguns jogadores. O Ayrton Lucas já fica fora, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Alexandro, que estava com um problema na panturrilha, voltou no meio de semana contra o Estudiantes, mas a gente imagina que ele seja preservado desse duelo, até mesmo para dar um pouco mais de espaço para o Vinha, porque o Vinha tem sido a terceira opção do Felipe Luiz na lateral esquerda. Então pode ser que o Vinha comece esse jogo diante do Timão. Na zaga, existe também a tendência dele preservar um dos Léos, ou o Ortiz ou o Pereira, e aí o Danilo ganha uma vaga entre os titulares. Na lateral direita, o Emerson Royal é outro jogador que também pode começar esse duelo, e é bom a gente frisar, o Varela, que é o titular, ele estava com uma pubalgia, então até mesmo pela necessidade dos próximos jogos, a expectativa é que ele seja preservado. Aí no meio campo, você tem o Jorginho, que voltou contra o Estudiantes, mas o Felipe Luiz, na entrevista coletiva depois do jogo, falou que queria tirá-lo, mas pela necessidade do jogo acabou não tirando, até por conta dos pênaltis, mas ele pode ser preservado desse duelo sim. E aí você tem um Alan brigando com o Everton Araújo, até porque o Pulgar é o único jogador que ainda está no departamento médico do Flamengo. E aí lá na frente podemos ter um Bruno Henrique, podemos ter Everton Cebolinha pelo lado do campo, o Luiz Araújo também, que não vem muito bem, não tem entrado bem, mas pode ganhar essa oportunidade do Plata pelo lado direito. É um Flamengo que a gente imagina ser bem mexido para esse jogo, muito por conta do desgaste não só físico, mas mental também, do que foi esse jogo contra o Estudiantes. O Flamengo, inclusive, que sequer voltou para o Rio de Janeiro. Depois do jogo na quinta-feira, na própria sexta-feira, fez aquele treino regenerativo lá na Argentina, e aí depois dessa atividade já veio para o Brasil direto para São Paulo. Hoje treinou no CT da Barra Funda, o CT de São Paulo, para esse duelo de amanhã importantíssimo. O Flamengo que precisa vencer se ainda quiser ser campeão brasileiro, até porque nesse momento o Flamengo já não depende apenas de si para conquistar esse título. Então, tendência de um time mexido, mas ainda assim muito forte. É isso aí, gente. Então, muitos outros times aí do Brasileirão estão na cola do Flamengo. Agora, Fábio, a gente tem um Corinthians que está em 10º lugar, né, na tabela, e tem várias baixas, né? Porque Memphis está fora, Charles, Carrilho, Garro, toda essa galera aí que eu disse, farão falta para esse jogo contra o Flamengo lá na Arena? Ah, sempre faz, né, Mia? Sobretudo para um time que tem um elenco muito desigual, né? Um elenco que não é homogêneo. O Dorival Júnior tem muita dificuldade quando perde uma peça importante do time titular para encontrar uma reposição. Tem que quebrar a cabeça, né? Então todos esses caras fazem muita falta. Embora o Memphis nesse ano não tenha desempenhado tão bem como fez no fim do ano passado, tá devendo, se a gente levar em consideração o quanto o cara ganha, o quanto o cara custa para o Corinthians. O Garro também não conseguiu desenvolver todo o futebol que a gente sabe que ele tem, todo o potencial dele. Depois da lesão, voltou e não está 100%, e aí tem um problema de pagamento, enfim, isso mexe também, obviamente, com a cabeça do jogador. O Carrilho vinha jogando bem, antes da lesão teve uma queda de rendimento, e depois da lesão, então, ainda assim, é um jogador que faz muita falta esse meio campo do Corinthians. Então, o Dorival Júnior tem que quebrar a cabeça e, vez ou outra, inclusive, mudar o esquema tático, né? Ele andou jogando com 3 zagueiros, com o Guilherme improvisado como terceiro zagueiro pela esquerda, mas eu estava prestando atenção no que o Flávio dizia, né, a respeito dos desfalques do Flamengo. Os outros torcedores ficam assim, ó. Flávio falando, jogadores, Emerson Royal, Varela, Luiz Araújo, os outros torcedores assim babando, escorrendo a baba assim. O Felipe Luiz pode colocar a mão no saquinho, tirar o nome e colocar pra jogar, cara. É um baita elenco do Flamengo, baita elenco, comparação com os outros times, então, nossa, mas nem de longe, nem o Palmeiras, que hoje é o time que tem o melhor percentual de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, né, por pontos perdidos, inclusive. Nem o Palmeiras tem um elenco tão robusto como tem o do Flamengo. Então são desfalques, mas, cara, o time que vier para jogar contra o Corinthians vai ser muito forte. Pode ser o time titular. O Flamengo tem 3 times, cara, sem brincadeira, sabe? Não é exagero. O Flamengo tem 3 times, praticamente 3 jogadores em cada posição. Talvez não tenha só no miolo da zaga, mas no restante do time tem 3 jogadores em cada posição que dá para disputar o Campeonato Brasileiro. Dá para colocar 3 times do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Os 2 principais lutam pelo título e o outro belisca ali um bom lugar no meio da tabela.
é muito jogador bom para o Felipe Luiz conseguir trabalhar. O Jorginho está voltando agora, mas tem outras opções ali no meio de campo para formar esse time consistente do Flamengo. Então, mesmo jogando fora de casa, mesmo jogando com alguns desfalques, o Flamengo é favorito contra o Corinthians. Desculpa, corintiano, não dá para comparar neste momento. Dorival Júnior está quebrando muito a cabeça para conseguir formar esse time do Corinthians, sobretudo com esses desfalques, não é, Mi? Lá na frente, a gente tem jogadores importantes voltando. O Yuri Alberto ficou muito tempo machucado e retornando aos poucos. Ainda está longe daquele Yuri do primeiro semestre, né, que fez gol pra caramba, e muitos ainda no início do Campeonato Brasileiro. O Guinegão caiu nas graças da torcida, porque conseguiu marcar, substituindo inclusive o Yuri Alberto em jogos consecutivos. É uma boa promessa do Corinthians, mas é um cara que ainda não está plenamente pronto para ser titular absoluto, embora tenha um grande potencial. Não coloco o Corinthians como favorito, muito pelo contrário, mesmo jogando em casa, acho que o Timão vai ter muita dificuldade para enfrentar o Flamengo. Ô Fábio, falando agora então da torcida, né? Porque 3 torcidas ali diferentes, organizadas, acabaram conversando com os atletas, com os dirigentes ali, né? No CT Joaquim Grava. E de qual maneira isso